Então, boa noite a todos. Estamos ao vivo, então, na live número 5 do programa Novo Ensino Médio Caçapava do Sul. Hoje, o nosso tema de discussão aqui no ensino médio, no Novo Ensino Médio, será o itinerário formativo empreendedorismo. Nós convidamos para conversar hoje com os nossos alunos e com a comunidade escolar o Jackson Oliveira, que é um dos sócios da empresa Cioli Transportes, que está situada em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e que tem também negócios aqui na cidade de Caçapava. Nós nos sentimos muito honrados, Jackson, com a tua presença aqui hoje. A professora Rosilda, da Escola Nossa Senhora da Assunção, pediu desculpas, mas ela não vai estar presente agora no início, mais no final, com certeza, ela vai conseguir entrar aqui na nossa live. E tu é formado em Direito, isso, e tem uma formação acadêmica nessa área do Direito, mas a tua contribuição hoje que tu vem trazer é a questão da tua empresa, de como tu formou a tua empresa com os teus irmãos e as contribuições que tu pode trazer aqui para a nossa gurizada. Então, já de imediato te passo a palavra e aí a gente pode, a hora que tu precisar, a gente está aí. Tá bom, muito boa noite, quero saudar a todos, os alunos e o pessoal da escola. E parabenizar vocês pelo programa e pela iniciativa de vocês, porque eu acho que o aluno merece ter mais condições de aprendizado e outras possibilidades. Acho que a cartilha já desgastada do estudar, arrumar emprego, é bom, mas não serve para todos. Talvez não sirva para todos e é bom a gente trazer testemunhos de pessoas que vivenciaram outra forma. E eu fico muito honrado de poder participar. Agradeço muito o convite, Fernando e Tomara. Peço muito a Deus que seja muito produtiva a nossa contribuição de hoje e que leve alguma ajuda a alguém, pelo menos. Meus amigos, eu vim falar da minha história como empreendedor. E quando me deram assim o título do que eu ia falar, me falaram sobre um empreendedor de sucesso. Eu fico muito feliz e quero lembrar a todos que sucesso é uma palavra que deveria ser definida, bem definida primeiro. Porque o sucesso é aquilo que sucede, é uma consequência, é um resultado. Rapidamente, assim, o padre se ordenou, um padre jovem. Pode ser que esse sucesso não seja um sucesso bom para um jovem, para um determinado jovem, mas para aquele jovem que queria muito ser padre, ele atingiu o sucesso. Então eu me acho sim uma pessoa de sucesso porque eu sou feliz naquilo que eu faço. Então fico muito à vontade para falar para vocês e dar essa contribuição. Falar da minha história de vida, não tem como falar dela sem falar de outras pessoas, porque ninguém consegue fazer sua história sozinho. E eu também não consegui fazer minha história sozinho, porque eu não vivo sozinho, eu não nasci do nada, não apareci no mundo. Então, eu nasci numa família tradicional, que eu me refiro de pai, mãe, irmãos, uma família religiosa, que são católicos, muito católicos. E toda a minha formação tá em cima disso, em cima dessa família, com quem eu vivi. E aí eu quero contribuir com vocês começando pelo meu pai. Meu pai morreu, eu perdi ele faz 2 anos e meio, e ele é um homem que era um homem muito, muito, muito simples, muito humilde, quase analfabeto, mas um homem que nos deu um grande exemplo, e ele que me deu toda essa motivação de empreendedor. Vejam, meu pai nasceu em Caçapava, em 1939,
E viveu até os 24 anos na família dele, aqui no Faxinal, próximo à Vila Progresso. Uma família de agricultores, muito humilde. E com 24 anos ele casou, em 64. Foi morar numa propriedade do pai dele, trabalhando junto com o pai. E aí começou a ter os filhos. E aí o que aconteceu? A planta começou a negar, a propriedade pequena, dava para pouca gente. Para não passar fome, em 67 ele resolveu ir para Porto Alegre. Foi para Porto Alegre porque ele disse, olha, eu não tenho condições de criar meus filhos assim, nas condições que eu estou criando aqui. Foi para Porto Alegre. Canoas, mais especificamente, mas é que para quem morava aqui, Canoas, Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio, tudo era Porto Alegre. Então ele foi lá para a capital. Chegando lá, como ele não tinha estudo nenhum, ele conseguiu um emprego como ajudante de carga e descarga numa transportadora. Ficou muito feliz quando arrumou um emprego, porque a possibilidade de um salário, um ganho regular, na época se ganhava semanalmente. Isso deixou ele e a minha mãe assim muito feliz, porque aqui o ganho era anual, ou quando vendia um bichinho, quando colhia alguma coisinha e era bem pouquinho. Mas aqui também o gasto era muito pouco. Desculpa. Quando ele viu que ganhava muito pouco como chapa ajudante de transportadora, ele resolveu trabalhar na construção civil, porque ele sabia alguma coisa de madeira. Ele trabalhava muito bem com madeira, ele tinha essa vocação que ele trouxe de berço. Deus deu para ele a vocação de trabalhar com madeira. E aí ele se habilitou a trabalhar como carpinteiro na construção civil. Também ganhava pouco. E aí ele começou a perceber que ele precisava, que aquele emprego não ia atender as expectativas dele, como cidadão e como pai de família. Na época, ele começou a ver que pessoas prestavam serviços nas obras. Tinham empreiteiros que tinham empresas, pequenas empresas que eles trabalhavam nas obras, prestavam serviços para as construtoras. Daí ele disse assim, bah, mas eu preciso arrumar uma boca dessas. Ele pensou assim, nesses termos. Na época não se falava em abrir uma empresa, se falava em que firma tu trabalha. E aí ele dizia assim para minha mãe, eu tenho que abrir uma firma para mim. Eu preciso abrir uma firma. Mas um homem que não estudou, ele não teve a possibilidade de estudar, pouco sabia, mal e porcamente ler e escrever. Tentou como autônomo, fez um registro municipal de trabalhador autônomo para prestar serviço para as empresas construtoras. Não deu certo porque, como eu disse, ele não sabia gerir nada. Ele não conseguia gerir documentação, ele não conseguia emitir uma nota. Teve muita dificuldade e teve que desistir. Arrumou emprego de novo e disse para minha mãe, olha, eu não consegui fazer, mas eu tenho os guri, ele tinha 3 filhos, que são os meus irmãos, que estão vivos até hoje, eu e mais 2 irmãos. E ele disse assim que os guris se criarem, ele disse assim que a macacada crescer, ele usava essas expressões dele, né? Eu vou botar uma firma. Os guris vão botar e eles não vão trabalhar de empregado que nem eu e não vão precisar pegar ônibus todos os dias. Ele dizia assim. Ele achava muito ruim ter que levantar de madrugada, pegar ônibus e ganhar tão pouco. E foi fato. O meu irmão mais velho, quando completou 13 anos de idade, ele já assinou a carteira. O meu irmão do meio também, entre 13 e 15 anos, assinou carteira como trabalhador lá em empresas, né? Ajudante, auxiliar. E quando o meu irmão mais velho fez 19 anos, ele emancipou ele, porque na época a maioridade era apenas com 21 anos, né? Código Civil de 2002. E aí o que ele fez? Ele abriu a empresa entre ele e o meu irmão mais velho. E começamos a trabalhar. Eu como ajudante deles, o meu irmão do meio também. Começaram a trabalhar e começou a ter serviço. E o meu irmão atuava muito bem como gestor da empresa. Era uma pequena empresa, muito pequena. Mas enfim, foi dando certo. E o sonho dele foi se realizando, mas o sonho dele não se realizou assim, ó, eu vou abrir uma empresa e dali um mês ele abriu. Demorou uma vida. E no fim, a empresa que ele tanto sonhou era mais obra dos filhos do que dele mesmo, mas veio dele essa vontade, porque na época onde eu estudei, era uma escola estadual,
Fiz todo o meu ensino fundamental numa escola estadual e lá se falava em estudar, e na época se usava a expressão do segundo grau, tinha que fazer o segundo grau em curso de datilografia para arrumar um bom emprego. Era isso que todo mundo fazia. E eu não queria fazer isso, eu nunca assinei minha carteira. Eu fui tirar minha carteira profissional, nem sei porquê, com 33 anos de idade, mas nunca assinei ela, porque o meu pai me deu essa honra de pensar em trabalhar por conta. Não que trabalhar de empregado seja ruim, não, em hipótese alguma, eu acho muito bom. Adoraria ter um emprego também, se eu tivesse, não teria problema nenhum. Mas como meu pai nos ensinou assim, eu achava que o certo era isso. E achei muito bom de trabalhar do jeito que a gente trabalhou. Meu pai me ensinou muitas coisas boas e eu também aprendi com outras pessoas que me ajudaram, professores, enfim. A contribuição de muitas pessoas foi muito importante para a gente chegar onde a gente está. Abrimos uma marcenaria quando eu era ainda pequeno, que eu ajudei muito meu pai nela. Depois da marcenaria, vocês veem aí que até hoje a nossa sociedade sofre muitas crises, não é? E aí da marcenaria a gente migrou para um supermercado, porque era mais lucrativo e a nossa família já estava grande. E depois do supermercado nós tínhamos uma grande paixão que era caminhão. O pai também gostava, e meus irmãos gostavam, e eu também. E a gente comprou caminhão e começamos a abrir uma transportadora. Demorou. E hoje fazem 30 anos, o ano que vem vai fazer 30 anos que a gente tem uma transportadora. Não é uma grande empresa, mas é uma empresa que dá um ganho considerável, bom para toda a nossa família. E a gente vive muito bem, graças a Deus. O que eu acho que eu poderia trazer para o jovem? Essa é a nossa história da nossa família. O que eu penso que o jovem deveria de pensar? Qual a vocação dele? Que tipo de vida ele quer ter? Porque não adianta ele vir na escola e pensar assim, o professor Fernando é um bom professor, todo mundo vai ser professor daí. Bom, daí vão roubar o emprego do professor Fernando, não é? O importante é que cada um siga a sua aspiração, que cada pessoa consiga se conhecer. Jovem, tu que está fazendo ensino médio hoje, eu tenho filhos que saíram já do ensino médio e trabalham comigo, e eu tenho um filho mais novo que está justamente no ensino médio. O que eu digo para eles? Poxa, mas tem um mundo para a gente pensar. O que tu quer? O que tu prefere fazer? Como é que tu deseja viver a tua vida? Tu é um cidadão portador de desejos, meu amigo. E desde que seja lícito o teu desejo, tu pode. Tu deve sonhar. Que sonho tu tem? Tia, pessoal que nasceu aqui em Caçapava, o agronegócio hoje é um ramo que está em evidência no mercado, na sociedade moderna. Todo mundo deseja ir para o agro, muita gente deseja, porque é lucrativo, porque é bom, a qualidade de vida é excelente. O jovem que nasceu aqui, será que ele não tem aspiração para isso? Por que ele tem que estudar aqui no Duraznal e daqui a pouquinho ir para uma faculdade, arrumar um emprego numa empresa e trabalhar de empregado? Se ele pode tocar a vida dele aqui, se é o desejo dele. Se é o desejo de trabalhar de empregado, tudo bem, é ótimo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que sonhar e tentar ser feliz dentro dos nossos sonhos, aquilo que dá para mim. Eu posso realizar meu sonho? Tia, tu pode realizar o teu sonho, desde que ele seja dentro das tuas limitações. Tem que pensar nisso. Eu penso que é importante a gente pensar nisso. O jovem deve de pensar em ter uma formação, sim. Eu quero trabalhar no campo. Bom, mas eu devo de ter o meu ensino médio, eu devo de fazer talvez um técnico agrícola, eu devo de achar a formação que se enquadre naquilo que eu desejo. Eu estou investindo hoje no agronegócio e a gente está vendo que a tecnologia está muito, muito forte. A tecnologia está embarcada dentro de todos os tratores e dentro de todos os equipamentos. Tu não consegue plantar uma lavoura, nenhum tipo de lavoura, se tu não souber fazer uma conta proporcional, uma regra de 3, se tu não souber o mínimo. O que a gente aprende na escola acaba sendo o mínimo. A gente deveria prestar muita atenção. O jovem tem mania de pensar assim, para que serve isso que eu estou estudando? O
que vai adiantar a minha aula de química? A minha aula, olha, a gente tem que aplicar defensivo agrícola. Se tu não souber o mínimo de química, tu vai ter problemas. Então, a escola está muito atrelada, ela está muito junto, em cima de tudo que tu vai empreender. E em cima de todo o trabalho. Você, empregado numa fazenda, ou tudo precisa do estudo. Claro. E é muito importante a gente estudar. Não precisa ser faculdade. Não precisa. Mas se tiver oportunidade, por que não? Eu fui fazer uma faculdade de Direito já com mais de 30 anos de idade, porque eu tinha muita dificuldade na minha empresa de compreender as leis. E aí eu pensei assim, por que não fazer? Eu estou na cidade grande, eu estava num local privilegiado ali para me fazer a minha faculdade, e pensei assim, vou fazer a formação, vou mostrar para os meus filhos que a gente pode fazer, inclusive, depois de mais maduro. Minha família já estava toda formada quando eu decidi fazer faculdade. Fiz a faculdade, me formei, fiz a carteira da OAB, fiz tudo que precisava ser feito com muita tranquilidade. E acho que o jovem deve pensar que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Inclusive parar de estudar, ele pode. Não é o certo, mas ele pode. E acho que a gente deve pensar em algumas coisas para empreender. O jovem quer, não, eu quero ser empreendedor no futuro, tem que começar a estudar, não só estudar com um livro na mão, começar a analisar, estudar o teu vizinho que empreende, estudar alguém que tu conhece que empreende, como essa pessoa faz, trocar ideias. Estudar, acima de tudo, ter conhecimento, não necessariamente na sala de aula. Quando a gente foi abrir um negócio aqui em Caçapava, a gente foi em várias propriedades, a gente foi em várias feiras para estudar implementos, para trocar ideias com pessoas que nos dessem pontos de vista diferenciados daquele que era o nosso ponto de vista. Porque às vezes a gente está num ponto de vista um pouco estagnado e não consegue perceber logo ali na frente que a coisa pode dar errado. Então é bom a gente ouvir bastante. Inclusive eu peguei e elenquei alguns fatores que são positivos para quem quer empreender, assim, que foram positivos na nossa família como empreendedor. Tem que ser planejada. Não tem como a vida é uma viagem. Não tem como tu começar por viagem sem planejamento nenhum. Olha, eu digo para o professor Fernando, tu vai ter que ir até o Uruguai amanhã em Montevidéu para dar uma aula lá, professor. Tá bom, o professor aceita a missão e simplesmente pega o carro e sai. Ele pega a BR-290 aqui e sai para lá de Porto Alegre. Olha, professor Fernando, não vai chegar lá nunca, está indo para o lado errado. Tem que ter um planejamento. Para ir para o Uruguai, tu tem que pegar um mapa e olhar e dizer assim, bom, vou pegar essa estrada, vou ter que pegar carro, abastecer, tem que ter tanto de dinheiro para botar de gasolina, para alimentação, pernoite. E a vida é isso. A vida é uma viagem que precisa de planejamento. Jovem, para onde tu quer levar a tua vida? O que tu quer fazer da tua vida? Mas eu sou muito jovem, eu ainda não sei direito. Bom, mas tem uma noção mínima do que tu quer fazer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E planejar a viagem, planejar a vida, significa ter sucesso ou não. Bom, além do planejamento, disciplina, né, tia? Se tu não tiver uma disciplina mínima sobre como eu me alimento, que hora eu me levanto, que hora eu me deito, disciplina da vida. Que tipo de trabalho eu exerço, como eu devo exercer esse trabalho, como eu cuido da minha saúde. Tu não vai chegar a lugar nenhum, não adianta tu ter um planejamento se tu não tem disciplina. Fé. As pessoas sempre confundem a fé com a fé que a gente tem em Deus. Ótima. Tu ter fé em Deus é ótimo. Parabéns para ti que tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas fé vai além da fé em Deus. A fé, por exemplo, o Fernando me convidou para vir aqui dar esse testemunho. Bom, eu tive fé que eu ia pegar meu carro em casa e que eu iria chegar bem até aqui, que eu iria falar aquilo que eu desejava falar para esses jovens e que eu vou voltar para casa e vou chegar bem. Isso é fé. E por isso eu tenho fé que eu vou chegar em casa daqui a pouquinho, vou fazer minha refeição e vou dormir tranquilamente. Isso é fé. A fé
É tu acreditar que as coisas vão acontecer, que tu vai fazer as coisas. Sempre que eu vejo alguém dizer assim, eu vou tentar fazer isso. Tia, se tu vai tentar fazer, nem vai. Nem vai porque quem tenta fazer não faz. Ou a gente faz ou a gente não faz. Eu sempre digo assim para meus filhos, pai, eu vou tentar. Não, não, não. Então não vai, deixa que o pai vai. Não tenta fazer, faça. Tenha fé que tu vai fazer. Se tu designou aquela missão para ti, se tu disse que tu iria fazer, faz. Perseverança é um ponto importante porque muitas vezes, embora tu tendo fé e disciplina, as coisas não são fáceis. O processo é dinâmico, ele vai mudando na medida que tu vai executando o teu plano, vai mudando, a vida vai apresentando problemas. Mas daí, não, deu problema, desiste. Não, não, não. Se tu vê que o teu projeto tem chance de ser bem sucedido, persevera. Não desiste, descansa então. Tá cansado, tá angustiado, não tá dando certo, descansa, troca uma ideia com alguém, pede ajuda, busca ajuda, sempre existe ajuda. Mas não desiste, perseverança. Comunicação é muito importante. A gente tem hoje a internet que nos comunica com o mundo. Internet é uma rede de comunicação, né? Mas as pessoas, eles ganharam muito com o advento da internet, mas perderam muito também, porque eles se fecharam no mundinho deles, de postar aquilo que eles desejam, e se a postagem de outra pessoa não for de acordo com aquilo que eles pensam, eles querem brigar. Eu não acho bom isso, jovem. Jovem que me escuta, olha só, é preciso, a primeira parte da comunicação é ouvir. Aprender a ouvir. Quem se comunica primeiro ouve, depois fala. E quando ouviu, vê se pode falar ou se deve calar. Muitas vezes é melhor a gente calar. Nossa comunicação mais efetiva pode ser, em algum momento, calar. Enfim, tem muitas outras coisas que poderiam ter relevância para que tu tenha sucesso no empreendedorismo. Eu elenquei em poucos pontos, até mesmo porque o nosso tempo é curto, não é muito longo, e também não quero me tornar demasiadamente chato. E também elenquei 4 pontos que eu acho que é importante a gente ter cuidado. A desídia, o relaxo, a falta de cobrança. Quando tu decide empreender, a primeira coisa que vem na mente é assim, bom, agora eu vou ser o patrão, eu vou me mandar. Ora, então tu tem que mandar muito bem, tu não pode relaxar. Tu tem que te mandar, inclusive, né? Porque tu tem que tomar a decisão, a iniciativa de fazer alguma coisa, e que não tem ninguém te cobrando, é tu que vai ter que fazer isso. Então, o relaxamento, a desídia pode ser algo que te leva ao insucesso. Entretenimento. Eu sempre puxei muito pelos meus filhos e eu estou muito feliz por enquanto com a criação que eles têm. Eu tenho um filho de 15 anos, outro de 21 anos e outro de 25 anos. De 25 já está casado. O que eu peço para eles? Guris, olhem só. Ficar na frente de uma TV o dia inteiro, isso aí é entretenimento. Quem faz uma novela, quem faz um filme, ele quer prender a tua atenção. No momento que aquela pessoa prende a tua atenção no mundo irreal, bom, eu estou vivendo a novela. 2 horas por dia na minha novela, por exemplo, das minhas 2 novelas preferidas. Eu perco 2 horas do dia. 8 horas eu tenho que dormir. 8 horas eu deveria trabalhar e as outras 8 horas eu devo distribuir da maneira que eu melhor desejar. Mas eu já perco 2 horas em entretenimento. Ou jogando joguinho de game, ou assistindo TV, ou olhando vídeo em internet, ou enfim. Bom, se tu quer ser um empreendedor, a internet é muito boa, porque ela te traz inúmeras experiências online, na hora, instantâneo. Tu desejou saber sobre alguma coisa, tu bota ali no computador e aparece, ou no teu celular, hoje está dentro do teu bolso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o entretenimento, saber dosar o entretenimento, saber se não está tomando muito tempo da nossa vida. O ambiente onde tu vai empreender.
Veja, eu coloquei uma empresa, qualquer empresa, imagine que vocês têm aspiração e aí eu estou fazendo ela na minha casa, estou começando. Tia, nós devíamos separar um ambiente de maneira que a pessoa pudesse ter aquele ambiente do trabalho, para não misturar a casa e o trabalho. Porque senão tu vai estar em casa, mas tu não vai atender a tua casa direito, porque tu vai estar com foco no teu trabalho. E tu vai estar no teu trabalho, mas tu não vai dar foco no teu trabalho porque tu também está em casa. Então, eu zelo muito por separar esse ambiente da casa e do trabalho, ainda que seja na tua casa. E trouxe também para a gente pensar um pouquinho naquela antiga ideia do patrão com os pés na mesa, né? Ah, agora eu tenho meu negócio próprio, daí um cidadão se senta numa cadeira bonita, confortável que ele comprou e bota um pé na mesa e diz, ah, agora eu sou patrão. Tchê, é perigoso, é muito perigoso, porque quando tu vira um patrão que começou a empreender, a princípio essa expressão patrão ela está em desuso, ela não é boa, ela não colabora em nada. Ainda que tu tenha colaboradores contigo, ainda que tu, na terminologia antiga, use a expressão, ainda que tu seja um patrão de alguém, né? Mas ela não ajuda em nada. Eu acho que tu deve de pensar muito sobre que tipo de empreendedor tu é, como cativar o teu colaborador, como tratar bem ele de maneira digna e sobretudo, contigo mesmo. Tu tem que pensar em que tipo de empreendimento tu está fazendo, né? Aonde que tu quer chegar com isso. E por último, que eu gostaria de falar, que as pessoas soubessem, que o jovem saiba a diferença do gastar e do investir. Veja, jovem, tu está saindo do ensino médio daqui a pouquinho. Quem está no terceiro ano aí do ensino médio vai ter a sua formação, a sua formatura. Talvez daqui a pouquinho tu arrume um emprego ou algum serviço, enfim, vai ter o teu primeiro dinheiro, ou talvez tenha pessoas que já estão trabalhando e têm o seu dinheiro. Como tu gera esse dinheiro? Como é a tua economia familiar? E da maneira que tu gere a tua economia familiar, tu vai gerir também a tua empresa. Em casa tem coisas que a gente gasta e que são precisos, né, para a manutenção da vida. A alimentação, por exemplo, a higiene, enfim. Mas tem gastos que são necessários. Daqui a pouquinho tu está gastando R$ 300 com alimentação e higiene e tu está gastando 300 para entretenimento, por exemplo, para ir no cinema, para assistir filme, para teu jogo de game, para Netflix, não sei, pensem no que vocês quiserem. Isso vai te dar retorno. Olha, a diferença do gasto e do investimento é que o investimento sempre te dá retorno. Ele sempre, ainda que seja um retorno ruim, o dinheiro sempre retorna. Ele sempre volta. Ah, investi 20 e veio R$ 20,50. Ou veio R$ 19, eu perdi no meu investimento. Bom, mas voltou 19. Aquilo que tu gastou, acabou. O gasto sempre é finito. Gastei, terminou. Então, penso, pessoal, na minha breve colaboração aí com os alunos das escolas, que porventura venham assistir, é que a gente deve de pensar se a gente quer ser um empreendedor, se a gente quer trabalhar por conta, se a gente quer prestar algum serviço para alguma empresa, enfim, independente do tamanho do empreendimento que tu vai fazer, é pensar, fazer um planejamento e trabalhar em cima disso para que isso dê certo. Quando eu comecei a estudar o ensino médio, me apresentaram uma aula rápida de filosofia. E eu achei, na época, uma coisa para louco. Eu achei assim, eu achei muito engraçado. A pessoa que foi me falar sobre filosofia falou algumas coisas e eu não concordei porque eu era muito jovem e não entendi nada, e sempre que me perguntavam sobre filosofia eu dizia assim, eu acho que é para louco, eu dizia isso. E hoje eu vejo que e ela deveria ser muito bem trabalhada durante todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, toda a faculdade, porque a filosofia nada mais é do que o ser humano se compreender. E eu acho que a gente deveria de pensar mais sobre isso, sobre se compreender. No momento que tu compreender a tua pessoa primeiro,
aí tu pode começar a compreender outros que vivem próximo à tua pessoa. E começar a planejar melhor a nossa vida a partir disso. A partir do que tu compreende da tua vida, das tuas necessidades. Hoje a gente vê muito uma sociedade sem valores. Uma sociedade com inversão de valores, inclusive. A pessoa, para ser aplaudida, às vezes faz uma coisa errada. E aí os colegas riem porque ela fez errado. Não me parece motivo de aplauso quando alguém erra. É motivo de lamentar. Quando tu vê um colega teu fazer alguma coisa errada, é lamentável. E pensar sobre os conteúdos que a gente aproveita na vida. Por exemplo, o ser humano tem várias dimensões. Ele tem uma dimensão religiosa, ele tem uma dimensão social, ele tem uma dimensão artística. Por exemplo, todo mundo gosta de ouvir música. Qual é o conteúdo da música que eu escuto? Eu gosto de ler. Qual é o conteúdo do livro que eu estou lendo? Porque o que eu sou hoje é resultado daquilo que eu bebo, daquilo que eu como, do ar que eu respiro, das pessoas que eu convivo, do que eu leio, do que eu escuto, do que eu assisto. Então eu tenho que saber escolher muito bem todo esse material de consumo meu aí tem que ser muito bem escolhido. E eu acho que, para finalizar agora, sim, finalizando, eu acho que nós deveríamos pensar na nossa vocação. O ser humano tem duas dimensões mais fortes, assim, que eu diria, que é a corporal e a espiritual. Quem tu é? Pensar bem quem tu é e o que tu vai fazer da tua vida. E pensar, eu não quero dizer que tu... Eu não quero ser estanque naquilo que eu falo e dizer assim, não, eu tenho razão, eu tenho um ponto de vista, eu estou trazendo um ponto de vista para quem está me escutando. Tu é só corporal? Tu é só corpo? Tu é só matéria? Tu é só físico? Ou tu também é metafísico? Porque, para mim, por exemplo, que acredito num Criador, que acredito em Deus, eu acredito nessa pessoa, no corpo, no que é físico, mas acredito também no que é metafísico, no espírito. Em quem eu sou? Será que quando eu morrer termina tudo ou não? Não estou dizendo que tu tenha que pensar igual a eu, jovem. Eu só estou te propondo reflexão. Pensa. Pensa. E se tu chegar à conclusão que tu tem um corpo e tu tem um espírito, eu gostaria que tu pensasse um pouquinho mais, desse mais um passo junto comigo e pensasse assim, olha, todos os dias eu faço 3 refeições por dia e alimento o meu corpo, o físico. E se eu cheguei à conclusão que eu também tenho uma dimensão metafísica, que é um espírito, eu tenho alimentado o meu espírito? Eu tenho feito alguma coisa para o meu espírito evoluir? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Na medida que tu te conhecer, na medida que tu souber quem tu é, o teu empreendimento tem outra dimensão. Fernando, eu não sei se eu contribuí, mas enfim, eu fiquei muito feliz de ter participado. E se tu quiser fazer alguma colocação, enfim, se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ótima contribuição, Jackson, e eu até apontei alguns pontos aqui para colocar em destaque, né, algumas coisas que me chamou a atenção, porque assim, nada melhor do que ver alguém que já passou pela experiência de empreender, e quando tu ensina o empreendedorismo, a gente fica na dúvida, será que a gente está ensinando o que é certo? Eu nunca empreendi em nada, né? O meu pai, de certa forma, é um empreendedor também no campo, mas eu nunca empreendi, né? E eu observei alguns pontos aqui, destaquei da tua fala, que mostram que nós estamos no caminho certo. E até eu quero, de início, assim, eu quero só destacar, tu falou da filosofia, a professora Marilane Pereira está nos assistindo, que é a nossa professora de filosofia, ela colocou ali até grande abraço a esse amigo que ousou ter planos e projetos inovadores e colocá-los em prática.
Isso é o que define a diferença entre os homens de sabedoria, que são os práticos, e os sábios ou teóricos. Grata satisfação em ver o teu progresso. A professora Marilane, que também é uma das professoras que está trabalhando agora no novo ensino médio com a disciplina de Direitos Humanos no empreendedorismo, eu acho que ela teve o mesmo sentimento que eu. Nós estamos no caminho certo. Aquilo que nós estamos trazendo para os nossos alunos é o caminho do empreendedorismo, né? Apesar de nós não termos essa experiência de empreender, porque eu saí da faculdade e fui atuar como docente, né? Mas eu observo ali na tua fala, por exemplo, a dificuldade que o teu pai teve de gerir, né, nas primeiras tentativas, e tu colocou a questão de não ter, às vezes, o conhecimento do que fazer, de como agir para registrar uma empresa, para isso, ou essas questões mais contábeis, né, que a gente está trazendo esses conhecimentos no novo ensino médio. Nós estamos buscando inserir esses conhecimentos no trabalho do ensino médio, que é uma coisa que não se trabalha no ensino médio normal, né? Eu acho que a única coisa do empreendedorismo que nós observamos hoje no ensino médio normal é um pouco da geografia, um pouco da matemática financeira, mas não é uma coisa tão aplicada ao empreendedorismo, e agora a gente está entrando nisso. Uma outra coisa que tu falou também, o conhecimento no campo aliado às tecnologias, e isso já entra, puxa um link lá no nosso itinerário formativo das tecnologias. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui para os nossos alunos, é vincular a tecnologia, o conhecimento ao campo, porque, como tu bem falaste, as máquinas, né, estão vindo cada vez mais cheias de tecnologias, de uso de computadores. Então, tu tem que ter um mínimo de conhecimento teórico para conseguir operar essas coisas, né? A troca de ideias, né? A gente sabe que a troca de ideias hoje, tu precisa participar de grupos para discutir, para trocar conhecimentos. A escola é o lugar. Nós estamos aqui no meio do campo. O aluno, eu quando fiz ensino médio, eu tive que ir para a cidade estudar. Hoje, claro, os nossos alunos lá da Escola Nossa Senhora da Assunção também têm esse contato com essa nossa live aqui, mas eu falo especificamente agora aqui para a Escola Antônio José Lopes Jardim. Nós estamos no meio do campo e nós temos um espaço para discutir, um espaço para trocar ideia. O momento que nós não sabemos, como professores, aí eu posso convidar um cara como tu, que sabe, que tem experiência, que pode vir aqui dentro da escola e contribuir. Até vou te dizer que eu não vou te despedir agora, eu vou te chamar mais vezes aqui na escola para te falar, depois que essa pandemia passar, para te falar diretamente para os nossos alunos ao vivo, sentir o calor deles, sentir a presença deles e ouvir eles, né? A busca por ajuda, o aluno ter a oportunidade de buscar ajuda, de buscar estratégias, né? Como eu falei, se nós não sabemos, nós vamos correr atrás, nós vamos buscar ajuda, buscar estratégias para que ele possa crescer no empreendedorismo. Então, esses pontos que tu destacou, assim, ó, me deixam muito feliz, e eu estou contribuindo agora também como professor, aqui atuo como diretor, mas na Antônio Jardim, mas contribuo como professor na Escola Nossa Senhora da Assunção, numa disciplina chamada Educação e Planejamento Financeiro. Estou à frente dessa disciplina lá com eles, e é exatamente o que tu falou, é isso que eu estou tentando agora trabalhar com eles. Todos esses pontos que tu destacou aí, é isso que eu já tinha colocado lá no meu plano de ação, e perfeito, é exatamente isso, é saber se planejar, é saber atuar frente às tuas despesas, aos teus gastos, não usar o teu tempo em coisas que não vão te acrescentar em nada, mas usar o teu tempo em coisas que vão te trazer um crescimento. Então, olha, eu vou te dizer, eu acho que tu falou tudo, e a tua fala é prova viva de que nós estamos atuando bem no ensino médio enquanto professores. Eu acho que nossos professores, então, estão de parabéns, porque é exatamente isso que nós estamos hoje aqui vendo.
Fernando, e uma coisa importante que eu notei quando eu pude entrar hoje na escola aqui visitar, e gostaria de parabenizar todos os alunos, porque é mérito dos alunos também, não é só dos professores. A organização, eu já tive a oportunidade de ir em escolas estaduais na cidade, na região metropolitana lá, eu já visitei várias escolas, inclusive as que os meus filhos estudam, né, estudaram. Tchê, no interior, aqui no meio do campo, que nem tu falou, aqui se tem a possibilidade de uma educação melhor do que na cidade grande. Porque aqui as pessoas, os jovens já chegam com um pouco mais de qualidade vinda de casa. Como na cidade grande a mãe e o pai têm que sair para trabalhar todos os dias e eles se afastam da casa todos os dias, ocorre muito da televisão acabar educando o jovem. E tu vê isso na sala de aula, quando tu chega no banheiro do colégio, tudo quebrado, tudo pichado, tudo depreciado. Poxa, a estrutura aqui toda de 2008, se eu não me engano, tu falou. Parabéns aos alunos aí, aos alunos que antecederam esses que estão aqui. E olha, eu acredito que aqui no interior a gente tem a possibilidade de puxar. Eu não sei, não entendo nada de política, assim, o que eu entendo é o que eu aprendi na faculdade, não tenho a menor vocação para política, né? Mas eu acho que a gente deveria de puxar e partir daqui alguma coisa melhor, porque é aqui do interior, que a gente tem uma educação de família, que a gente tem valores. Parabéns para vocês, parabéns para os professores que estão tentando ajudar os alunos aqui, e no que eu puder, sempre eu vou estar à disposição, porque aqui a gente tem muita riqueza, no campo existe muita riqueza, existe muita gente querendo ajudar. Procurar, a gente vai buscar. Eu me disponho a ficar sempre ao lado de vocês, até mesmo porque eu moro aqui bem pertinho da escola, não é longe, dá 13, 14 quilômetros, e quero ficar à disposição dos alunos, dos professores, sempre que eu puder ajudar de alguma maneira, eu vou ter imenso prazer. Muito obrigado mais uma vez, tá? Agora que nós estamos nos encaminhando mais para o final, eu quero colocar uma informação a mais que eu não coloquei no início, senão alguns iam rir de mim e dizer, furada, assim, que... Aí eu digo, vou deixar o cara falar primeiro para mostrar quem ele é, né? Agora eu vou falar, o Jackson é meu primo, esse Oliveira que vocês estão vendo aí, é dos meus Oliveira, é meu primo, ele é um cara que eu tenho muito orgulho, né, de saber que eu sou do mesmo sangue dele. E eu trouxe ele porque eu conheço, desde que eu nasci, eu sempre vi eles trabalhando, vi todo o esforço. O pai dele era irmão da minha mãe, sempre foi uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que eu tive muito apreço, muito carinho, muito amor sempre por ele. E eu disse, se eles me trouxeram bons exemplos, com certeza eles vão trazer bons exemplos para as pessoas que eu tanto quero bem, que são os meus alunos, né? Por isso eu convidei o Jackson, e eu sei que ele vai estar sempre disponível aí para nos dar contribuições verdadeiras aqui para a nossa educação. Então, Jackson, mais uma vez, muito obrigado. A partir da semana que vem, nós vamos ter outra live tratando sobre empreendedorismo. Nós vamos falar com o Anderson, que é proprietário da empresa Beluno, aqui, uma empresa de telecomunicações aqui em Caçapava, que também tem se destacado muito nessa área, e ele se ofereceu para nos trazer uma contribuição aí na questão de empreendedorismo, tecnologias, e eu acredito que ele vai ter muito que contribuir. Agradeço a presença de todos os que participaram, nós tivemos 17 pessoas ao vivo aqui participando, a gente sabe que muitas mais pessoas assistirão depois, né, porque fica lá na página. Então, muito obrigado pela presença de todos, fiquem todos com Deus, até a semana que vem. Então. Até a semana que vem, então, e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço.